Senhor, nós agradecemos por essa noite. Obrigado, ó Pai, por podermos iniciar mais esse momento de celebração ao Teu santo nome. Esteja, ó Pai, em Cristo Jesus, fortalecendo a igreja, fortalecendo o Teu povo, ó Pai. Que não nos esqueçamos que devemos, ó Pai, nos dobrar diante do Senhor em momentos difíceis da nossa situação. Fortaleça, Senhor Deus, a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos queridos irmãos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão extremamente aflitos, preocupados. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender de onde vem a resposta para as nossas orações. Abençoa, Senhor Deus, nosso irmão Ieso que está conosco, sua família, a Silvia, Senhor Deus. Abençoa a Dona Maria. Abençoa e fortalece, ó Pai, o coração dos teus servos. Rogamos, ó Senhor Deus, nos abençoe nessa noite. Derrame graça, misericórdia e que possamos, ó Pai, apesar de estarmos online nesses últimos tempos, a aprender, ó Pai, a cultuar o Teu santo nome onde quer que estejamos. Assim, ó Pai, nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, amigos, familiares e outros que, nesse período de quarentena, têm a oportunidade de assistir à transmissão do culto da nossa igreja. É uma oportunidade também de podermos levar essa palavra a alguns irmãos que trabalham fora, como por exemplo nosso irmão Haroldo, que sempre tem serviços fora da cidade de Sertãozinho, irmãos que estejam em viagem, como o Ivoneide, que às vezes leva a sua esposa junto, o nosso irmão Silvio. Então é também uma ferramenta que tem sido oportuna para irmãos que saem de viagem e às vezes não está no domingo para poder juntar com os irmãos. É lógico que a ferramenta atual, que é a transmissão pelas redes sociais, é somente um paliativo, porque o gostoso é estar junto com os amados irmãos na Igreja de Cristo Jesus. Hoje, nesse domingo, iniciamos o nosso culto de adoração ao Senhor, trazendo um tom de lamento ao nosso coração, pois nós ainda não podemos nos reunir. Nós tivemos na última sexta-feira o feriado do Dia do Trabalho, ao qual estaríamos juntos também como família do Senhor, reunidos para passar o dia juntos, e não tivemos esse momento e essa oportunidade nesse período do 1º de maio. Mas vamos seguindo, vamos continuando as nossas atividades transmitidas, continuando a nossa vida de oração, a nossa vida de adoração ao nosso Deus. Estamos tomando os devidos cuidados. Os irmãos perceberam que estava já com a máscara. Nosso irmão Ieso já está aqui conosco hoje também para nos ajudar na liturgia. E todo mundo chegando com o devido equipamento de proteção para evitar qualquer tipo de propagação ou contágio nesse período. Nós rogamos a Deus que logo esse período acabe e retornemos às nossas atividades para a glória do nosso Deus. Como eu disse aos irmãos, hoje o nosso irmão Ieso, que está aqui, vai nos ajudar na parte litúrgica do nosso culto. Então quero passar a palavra ao nosso irmão Ieso, que vai conduzir essa parte de adoração, de celebração ao nosso Deus, lendo a palavra, anunciando o que nós faremos e depois ouvindo também a mensagem do Senhor ao nosso coração. Vamos ouvir e vamos participar do nosso culto nessa noite. Irmão Ieso. Boa noite, igreja, a todos que estão nos ouvindo neste momento, participando aí nos seus lares. E é uma honra poder estar juntamente nesta noite, podendo participar dessa liturgia, desse culto de adoração ao nosso Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias
em Josué, capítulo 1, leremos versos de 1 a 9. Leitura bíblica no livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Vamos ter um momento de oração juntamente ao nosso Deus. Amado Deus, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pelas mais ricas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Apesar, Senhor, dessa situação que estamos vivendo, as dificuldades, as tribulações, as preocupações, mas confiamos no teu poder, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tudo está, ó Pai, sendo feito conforme segundo a sua vontade. Que estejamos, ó Deus, acalmando nosso coração e aguardando em Ti, ó Deus, porque dias melhores virão. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Eu convido os irmãos, agora nós estaremos entoando o hino de número 158, 158. Vamos louvar o nosso Deus. Vai, alma tristonha, teu pranto depor.
Seu mando transforma a noite em fulgor. Ergue a tua fronte, logo há de raiar o sol que dissipa nuvens de pesar. Há tantos que choram dor muito maior. Há corações tristes por culpa e temor. Vai levar mensagem de perdão e luz. Vai deixar as tristezas aos pés de Jesus. Amados irmãos, dando continuidade no nosso culto de adoração e louvor ao nosso Deus, neste momento estaremos fazendo a leitura a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 28 a 30. Então, estamos agora diante dessa palavra em Romanos 8, de 28 a 30. Leiamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ter um momento agora de oração, intercedendo pelo nosso país, pelos governantes, pelos empresários, por todos que fazem parte. Tivemos agora, no dia 1º, comemorando o Dia do Trabalho, onde muitos trabalhadores fazem parte, dessa nossa grande nação, dessa nossa pátria amada Brasil, de uma grandeza muito forte diante das suas riquezas naturais, e realmente é um privilégio sermos cidadãos brasileiros e amar essa nossa pátria. Vamos colocar agora diante de Deus as nossas vidas nessa direção. Amado Deus, louvado seja o teu nome. Agora queremos em especial, Deus, interceder, ó Pai, pelos irmãos também que estão enfermos, aqueles que estão necessitando, Senhor, do tratamento. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode realizar o milagre, a cura, ó Deus. Lembramos do irmão João Araújo, ó Deus, da irmã Josi, do irmão Emitônio, e de outros irmãos que possam, ó Deus, estar necessitando da sua situação de enfermidade, de outras situações, ó Pai, de ordem de relacionamentos, a questão também de ordem financeira. Esteja orientando, ó Pai, cada um, sendo, ó Deus, um instrumento na vida deles, que eles possam recorrer a Ti, ó Pai. Em primeiro lugar, conforme diz a Tua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Queremos lembrar, ó Pai, do nosso país, da nossa nação, dos nossos governantes, todas as lideranças, ó Pai, na esfera dos executivos, dos legislativos, também do judiciário. Ó Deus, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, sabemos que o Senhor está no controle e nada vai
ó Pai, acontecer sem que o Senhor esteja permitindo. Assim nós te louvamos, ó Deus. Continua a abençoar nosso país, essa situação dessa enfermidade que estamos atravessando. Cada um seja, ó Deus, tendo a orientação vinda de Ti, ó Pai. Abençoa também aquelas vidas que estão na frente, ó Pai. Os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão militando, ó Deus, no cuidado dessa situação. Assim nós te louvamos, agradecidos. No nome santo do seu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Agora estaremos passando ao louvor, momento de louvor e adoração ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos feito em nossas vidas. Amém? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará
teus consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda fé celebra-te com cânticos de
sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei
Muito bem, meus irmãos. Após esse período de louvor, adoração ao nosso Deus, gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida, na nossa história, nós retornamos agora para poder ler, meditar e conversar um pouco sobre a palavra do Senhor nosso Deus ao nosso coração nessa noite. E eu quero continuar expondo aos irmãos no livro dos Salmos, Salmo 121. Na semana retrasada, nós falamos sobre o Salmo 120 e hoje eu quero falar sobre o Salmo 121. Quero que os irmãos abram suas Bíblias nesse Salmo para que nós possamos fazer a leitura e meditação nesse texto. Quero lembrar os irmãos que hoje é um momento de culto, de celebração ao nosso Deus. E como esse período de isolamento social ainda vai se perdurar e vai continuar por um tempo, nós queremos matar saudade dos irmãos de alguma forma. Então, meu desafio é que você tire foto, né, da sua família, prestando culto ao Senhor nesse momento de adoração e mande para mim. Mande para que eu possa montar depois um vídeo ou passar para alguém fazer um slide, algum videozinho com todos os irmãos nesse momento de adoração e depois a gente vai publicar nos grupos e também nas redes sociais da igreja. Então, desafio para que você hoje tire foto, você, da sua família. Eu passei um recado no WhatsApp ontem para que você pudesse já ficar atento quanto a isto. E então, tire foto da sua família, publique, mande para mim para que eu possa montar alguma coisa e passar para os irmãos. Não fique sem tirar a foto de você e de sua família adorando a Deus. Por isso que é um momento que nós temos que ter disciplina. É um momento que você tem que adorar a Deus, mesmo estando na sua casa, com uma certa formalidade, principalmente porque hoje é o dia do Senhor. Então é mais formal do que o seu culto doméstico. É o que nós esperamos que você faça nessa noite. Então, você já deve ter aberto sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo e na sequência eu quero falar sobre ele para a nossa vida nessa noite. Diz assim o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, concede a nós, ó Pai, agora entendimento sobre sua santa palavra. Nos dê, ó Pai, clareza, destreza, e que possamos, ó Pai, apresentar a sua santa palavra ao povo de Deus nessa noite, a igreja reunida, ó Senhor Deus, em seus lares, porque somos o povo escolhido do Senhor. Abençoa, Pai, nos oriente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos gratos ao Senhor pelo dia que Ele nos concedeu. Mais um dia se passou, mais uma semana se passou, mais um período tem se passado nesses dias. Cada dia que passa, nós estamos começando a entender um pouquinho a importância dele, os seus desafios, os seus problemas e as suas lutas têm nos ajudado a crescer nesse período. É verdade que nós hoje estamos vivendo também um período de grande incerteza. Nós não temos convicção, nós não temos certeza, nós não temos uma percepção do que vai acontecer, nós sabemos algo assim do que estamos sendo informados, mas nós não temos de fato uma percepção concreta, real, de todos os efeitos do que nós estamos vivendo hoje em dia com esse isolamento, com essa pandemia, com essa quarentena. Hoje nós estamos impedidos de poder estar numa igreja, por exemplo,
Mas também muitos estão impedidos de trabalhar, de sair de suas casas, de poder fazer o seu trabalho. E se não estivéssemos impedidos, nós talvez sairíamos para as nossas atividades, mas como ainda não há um controle sobre o que está acontecendo com relação a esse vírus, ainda surgiria uma insegurança muito grande em nosso coração. Eu diria que seria uma insegurança diária, uma insegurança constante, porque nós não saberíamos se o local que fomos tem algum problema. Se as pessoas com que nós conversamos tiveram contato ou estão contaminadas ou não. Nós estamos vivendo um período assim de grande insegurança. Insegurança na questão da saúde. E daqui a pouco nós vamos também ter um outro problema, infelizmente, decorrente desse, que é a insegurança financeira. Nós não temos certeza se teremos condições de pagar tudo aquilo que temos que pagar. Já são astronômicos os números de pessoas desempregadas, meus irmãos. Talvez você não esteja vendo por não gostar, por opção, mas nem precisa ver muito, é só você pesquisar o quanto cresceu o número de pessoas que estão perdendo os seus trabalhos, tendo seus contratos suspensos. Eu, na minha família, tive também já essa triste experiência de pessoas, né, ligadas à minha família, com diminuição de trabalho, diminuição de renda e suspensão, recebendo metade do que a pessoa recebia. Se já era difícil sobreviver com o valor total do salário, com a metade vai ficar muito mais difícil. Então são momentos assim de grande incerteza, de grande dificuldade, que nós não sabemos o que vai acontecer, que geram em nosso coração insegurança. Algum tempo atrás, a maior insegurança nossa é se nós seríamos ou não, talvez, chegar em casa, não sofreríamos nenhum tipo de assalto, nenhum tipo de violência, talvez as preocupações fossem outras, mas elas agora se somam. Além dessas preocupações, nós temos uma outra preocupação maior agora, que é se nós vamos ou não sobreviver a esse período. Tanto por conta de um vírus, tanto por conta das consequências que esse vírus traz à nossa sociedade. Insegurança. Talvez um momento em que nós estejamos temerosos, um pouco distantes, de fato, de uma confiança plena em alguns momentos da nossa vida. E é justamente nesse aspecto que o salmista vem trazer um alívio, um alento ao nosso coração. O salmista, no Salmo 121, que faz parte daqueles cânticos de degraus ou cânticos de romagem, cânticos em que o povo de Deus cantava, celebrava, enquanto estava indo para Jerusalém, para uma das 3 festas oficiais, porque o judeu pelo menos tinha que ir em uma delas por ano. Então eles faziam peregrinação, saíam de várias regiões e eles caminhavam até Jerusalém. O grande problema é que ainda não havia, nesse período do salmista, uma estrada fortificada pelo Império Romano, por exemplo, onde os soldados romanos garantiriam a peregrinação de pessoas até Jerusalém. Como aconteceu no tempo de Jesus, já havia mais segurança nas estradas, porque era importante para o comércio, então havia postos policiais espalhados pelas estradas. Mas nesse tempo do salmista, ainda não. Haviam locais em que eles passavam, desfiladeiros, montanhas de todos os lados, e que nessas montanhas, inclusive, se os irmãos pesquisarem, pessoas moravam ali, captavam água, viviam ali, e também nesses locais de desfiladeiros, havia também terrenos íngremes, rochosos, descida, subida, e toda a variação que o dia poderia proporcionar, sol, calor, frio à noite, escuridão, ainda tinha perigo de salteadores. Então o caminho do pessoal até a festa em Jerusalém, para oferecer culto, entregar sacrifício, celebrar, as famílias se reuniam e elas iam caminhando para essa jornada, para essa
como se diz aí, procissão de um povo de Deus que celebrava, cantava porque ia para a casa do Senhor. E aí então, os salmistas vêm escrever essa dura realidade de insegurança, de não saber o que ia acontecer, de sair de casa e não saber se voltariam dessa peregrinação, desse momento em que iam até Jerusalém, porque os ladrões, os salteadores poderiam não só roubar, como também matá-los nessa empreitada, nessa jornada. Então esse salmista mostra uma realidade, uma expectativa de uma realidade futura. É um futuro próximo, é verdade, porque são dias de caminhada, mas é uma realidade, é uma expectativa de um futuro, o qual trazia sobre eles uma certa angústia, uma certa ansiedade. Talvez eles não tiveram ainda o contato que nós temos hoje, e talvez não, com certeza eles não tiveram, com o hino que diz: Deus cuidará de ti. Nós cantamos esse hino várias vezes na nossa igreja, e é justamente nesse momento em que nós precisamos desse cuidado, desse socorro, de alguém que possa dar segurança para a nossa vida. E o salmista, ele começa dizendo: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A pergunta do salmista, ela tem a perspectiva dos montes, não que o rodeiam, mas dos montes aonde está a casa de Deus. No caso, Jerusalém, o Monte Sião, aonde lá se oferece sacrifício, onde se oferta todas as questões do povo de Deus, para onde ficava o monte de Deus, o monte aonde o povo adorava ao Senhor. Então, nessa caminhada que durava dias fora de Jerusalém, até chegar em Jerusalém, o salmista ele vem retratar as experiências, ele confessa, ele fala das suas dificuldades. E nós vamos ver que esse salmo mostra que diante de toda a peregrinação, de toda a dificuldade, desafios altos e baixos, momentos em que eles teriam que caminhar por lugares escorregadios, lugares rochosos, sem muito recurso, eles precisavam ter, de certa forma, alguém que pudesse dar esperança aos seus corações. A caminhada do salmista, ela se relaciona com a nossa caminhada. Caminhada de insegurança, de incerteza. Hoje, se você sair para trabalhar, você sai com receio se você vai ter contato ou não com pessoas com um vírus, por exemplo. A preocupação hoje é mais com isso do que talvez com assalto. Até por isso que talvez algumas pessoas estejam até despreocupadas demais com esse outro tipo de perigo que nos rodeia, infelizmente. Nós hoje estamos mais preocupados se vamos ou não voltar para casa, se vamos ou não voltar em segurança, se vamos ou não transmitir para alguém que nós amamos esse tipo de doença, se somos ou não portadores dela. Por isso que temos que sim, nesse período, tomar todas as precauções possíveis, todo o cuidado possível, porque a insegurança que bate em nosso coração faz com que nós olhemos para o Senhor, mas não nos tira da nossa peregrinação. O salmista ele fala isso: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não está dizendo que ele vai ficar onde ele está, ele não está dizendo que não vai fazer a sua peregrinação, ele não está dizendo que não vai correr os perigos, mas ele sabe de onde vem o socorro para a vida dele. A ideia é que no caminho, mesmo que houvesse muitos montes, muitas montanhas, ele olhava para aquela ao qual pudesse trazer segurança. É um pouco do que fala o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então ele levanta os olhos, suplica de forma silenciosa para aquele que habita nesse monte, que no caso é Deus, porque Deus escolheu Jerusalém para ser sua habitação. É para lá que ele eleva os seus olhos, é para lá que ele espera o socorro, e ele então espera que esse socorro venha do Senhor. E ele destaca aqui que fez o céu e a terra. O salmista, ele entende que momentos de insegurança, o socorro não vem dele. Momentos de incerteza, a segurança não vem dele. Momentos de insegurança, o socorro não está em nós, nos nossos recursos, nas nossas posses, nas nossas precauções, inclusive. O nosso socorro está no Senhor. Aqui nós podemos ver que o salmista, ao declarar e fazer essa pergunta, nós podemos até ter um pouco de percepção de que o socorro dele não estava na questão do governo,
das nações, não estava na questão da política da sua época, não estava em quem estava ou não administrando tal ou X ministério. Ele vem dizer que o socorro dele nessa caminhada, que pode ter altos e baixos, é de fato vinda do Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui ele está colocando uma coisa importante. Não é um Deus qualquer, não é criado por mãos humanas, é o que criou todas as coisas, é o que criou os homens, é o que criou a natureza, é o que formou todo esse universo que nós conhecemos, é o que formou todas as galáxias que nós conhecemos. E a ideia que ele está querendo mostrar para nós é que o socorro é exclusivo do Deus que fez os céus e a terra, e de mais ninguém. Se a nossa ajuda não vem do alto, se a nossa ajuda não vem do Senhor, ela não virá de nenhum outro lugar. É isso que ele está dizendo, ele faz essa menção para dizer que Deus tem domínio sobre toda a criação, Deus tem domínio sobre os céus e a terra, Deus tem domínio sobre qualquer dificuldade, porque toda dificuldade que ocorrer nesse mundo, ela ocorre no mundo que foi criado por Deus, e se foi criado por Deus, Deus tem capacidade para nos ajudar a enfrentar toda a dificuldade que nós enfrentamos. É isso que ele está dizendo no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, e Ele é o que fez o céu e a terra. Ele é que fez o céu e a terra, e por isso eu não tenho medo, eu confio nele. E até aqui é uma afirmação dele, para com ele mesmo. Há algumas interpretações nesse salmo, mas eu prefiro entender, e como alguns outros comentaristas, que esse salmista, ele faz uma pergunta, e na sequência, ele vem responder para ele mesmo como se ele estivesse pregando para ele sobre quem é que ele confia, a partir da cosmovisão, do pré-conhecimento que ele tem sobre Deus. Por isso que é importante nós termos um pré-conhecimento sobre Deus. Nesse período, meus irmãos, muitas pessoas estão desesperançosas, muitas pessoas estão sem expectativa, sem esperança, porque lhes faltou pré-conhecimento de Deus. Pré-conhecimento das suas promessas, pré-conhecimento daquilo que ele fez na história para resgatar o seu povo, pré-conhecimento do que ele fez para garantir as suas promessas por meio de Abraão, Isaac, Jacó, como ele lidou com o povo que estava escravo no Egito. Temos estudado isso nas terças-feiras, né? O livro de Êxodo, algumas partes importantes do livro, como que Deus cuidou da história até chegar na igreja, e como que Deus cuidou da igreja até que chegasse a mim e a você o evangelho da salvação, daquele que dá vida, que nos tira de um tremedal de lama, que nos coloca numa rocha firme, e essa rocha é Jesus Cristo. O que o salmista está mostrando é que esse Senhor, ao qual ele espera socorro, que fez os céus e a terra, é um Senhor que ele conhece já de antes desse momento. Ele não está num momento de dificuldade ainda. Ele está prevendo problemas. Ele está prevendo que talvez lhe aconteça alguma situação difícil. E se acontecer, ele confia num Deus que ele já conhecia antes do problema, antes da dificuldade. É lógico que nós podemos conhecer Deus e ter um conhecimento prévio dele, a partir da sua palavra, do seu evangelho, mas tem alguns que vão conhecê-lo agora, diante da provação, diante do problema. Talvez como aquele que foi assaltado, que Jesus conta a parábola do bom samaritano, e ele conheceu uma boa ação, uma boa mão, dentro do problema. Ele estava todo machucado, estava todo ferido, estava prostrado e jogado na beirada da estrada, pessoas passaram e não o ajudaram, até que alguém o ajudou. Aquele alguém foi alguém que teve amor ao próximo, mandado sobre tudo, porque o Senhor manda amar ao próximo, e se ele manda amar ao próximo, nós somos instrumentos de cuidado para com o nosso semelhante nesses momentos difíceis também. O que o salmista está explicando é como que Deus faz, a partir do versículo 3, para socorrer o seu povo. Como que Deus age para poder nos amparar, para poder nos fortalecer, para poder nos colocar sobre um momento difícil, uma esperança em nosso coração. E ele então começa a reafirmar para si mesmo, pregar para si mesmo, que o Senhor, Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. Quero que você preste bem atenção nesse aspecto. Talvez aqui alguns tentam interpretar esse texto dizendo o seguinte: olha, ele falou isso para um amigo,
Aí o amigo respondeu o seguinte: olha, Deus não permitirá que os seus pés vacilem. Não tem muito esse sentido. Ele está falando para ele mesmo. Ele fala, o meu. Ele está falando dele mesmo. O socorro vem do Senhor, que fez a terra. Aqui não é positivismo, porque isso não funciona. Isso aqui não é uma repetição, uma reza. Isso aqui é uma afirmação categórica de alguém que conhece Deus. E ele fala assim: esse Deus não vai permitir que os meus pés vacilem. Meus irmãos, nossos pés podem vacilar de várias formas. No contexto do salmista, é a questão dele estar caminhando entre altos e baixos, lugares pedregosos, escorregadios, lugares que não dão tanta segurança, e aí os pés podem vacilar, os pés podem perder o equilíbrio, perder a sustentação, e eles podem vir a cair. Então aqui é uma ideia que o salmista coloca sobre a sua peregrinação. Mas como também estamos em peregrinação, esse aspecto também pode ser estendido a nós na questão da nossa própria vida. Porque nós também podemos vacilar na questão da confiança, nós podemos vacilar na questão da guarda da lei e da palavra do nosso Deus, nós podemos vacilar com relação à nossa santidade. O que o salmista está dizendo é que o Senhor não permitirá que os nossos pés vacilem. E aqui tem uma questão: como que os nossos pés não vacilarão se estamos passando por problemas? A gente tem que ter cuidado ao interpretar isso como se fosse algo extremamente assim, objetivo, determinista, em que você não vai vacilar. Não, o texto está dizendo que ele não vai permitir, mas você pode vacilar. Você pode ter dificuldades, você pode ter problema, mas você não vai ficar fora do muro da proteção de Deus para sempre. Você pode até ter dificuldades, você pode até escorregar, mas Ele vai sustentar a sua vida em todos os momentos que você estiver vivendo. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o que não permite que os nossos pés vacilem é o Senhor. É o Senhor. Principalmente nesse período de lives e mais lives, de transmissão e mais transmissão. Porque hoje as pessoas estão vivendo atrás de tantas informações que possam trazer afago aos seus corações, que elas não conseguem sentar na frente da televisão hoje para prestar um culto ao Senhor, infelizmente dessa forma, uma mensagem inteira. O camarada fica impaciente, fica olhando no Facebook, fica olhando no Instagram, fica olhando os comentários, ou fica fazendo comentários indevidos durante transmissões. Tem os perturbadores, inclusive até das transmissões, né? Às vezes tem pessoas que estão interessadas em ouvir a mensagem e tem uns camaradas que ficam lá postando pamonha, postando coisas indevidas, postando tantas coisas em perguntas que é melhor desativar. Não é o nosso caso, graças a Deus, em nossa igreja, né? Os irmãos aqui são sempre respeitosos e são bem ponderados em comentários. Não é esse o problema. O grande problema hoje, meus irmãos, é que as pessoas hoje estão procurando refúgio em live, refúgio em transmissão. Tudo quanto é pastor que fala que vai falar alguma coisa sobre o que lhe interessa, a pessoa vai lá assistir. Meus irmãos, tomemos cuidado nesse período. A igreja, o ensino continua sendo transmitido. Você precisa continuar sentado, ouvindo, mesmo que você não goste muito de mim, depois você muda, mas agora é o momento de prestar atenção naquilo que Deus colocou para poder cuidar do rebanho nesse momento. E é dessa forma, não temos muito o que fazer, não temos muita alternativa. O que eu quero dizer é que o que dá segurança é essa palavra que é pregada, é o Deus em que nós adoramos, é o conhecimento prévio que você já teve, ano após ano, na igreja do Senhor, ao qual você pode confiar nele e ele guarda os seus pés para que você não vacile nesses momentos difíceis, para que você não se entregue, para que você não esmoreça, para que você não desanime nesses momentos difíceis. Então, nesse período de lives e mais lives, fixe numa. Preste atenção, absorva o conhecimento, absorva o ensino da palavra, o conhecimento de Deus, porque ao absorver o conhecimento de Deus, ao ser transmitido para você, você pode de fato declarar que esse Senhor não vai deixar os seus pés vacilarem. Por isso que nós precisamos hoje
procurar resposta é em Deus, não é em transmissão. Você está invertendo, às vezes, um pouco a situação. Às vezes nós ficamos ansiosos por quem vai falar, por quem vai falar isso, falar aquilo, e você está vendo tanta coisa e não tem tempo de ler nem a palavra do nosso Deus. Então o que ele está dizendo aqui, que quem não permite que os nossos pés vacilem, não é o pastor X, Y, não é a transmissão, mas é o nosso Deus que não dorme, não cochila, Ele é quem nos guarda. Aliás, o versículo 3, ele fala isso, não dormitará aquele que te guarda. Meus irmãos, nós precisamos guardar no coração a palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso caminho é longo, o caminho é variado. Cada um dos irmãos que estão me assistindo tem um tipo de caminhada, tem um tipo de problema. Alguns estavam felizes porque alguns dias atrás foi liberado a abrir alguns tipos de comércio. E depois vem outra decisão dizendo não pode abrir mais. E aí tem conta, tem compromisso, tem investimento. E sabe o que o salmista fala? Nessa caminhada, nessa jornada, ele estará fortalecendo os nossos pés. É isso que ele diz no versículo 3. Porque ele não cochila. Os olhos dele estão abertos em todo o caminho. Ele não vai ficar desatento, ele está trabalhando, cuidando de nós a todo instante. Meus irmãos, olha que maravilha. Não somos nós que trabalhamos para Deus, é lógico que trabalhamos para Deus, nós prestamos serviço, adoramos, mas o trabalho nosso é muito pequeno, perto do trabalho que Deus tem ao cuidar de cada um de nós, porque ele fala aqui que Deus não cochila, Deus ele está atento, Deus está vigiando a todo instante, ele não vai desanimar, no sentido, ele não vai cochilar, ele não vai dormir, porque ele está cuidando de nós em toda e qualquer situação. Olha o versículo 3, que maravilha. E o versículo 4 diz, é certo que ele não dormita, é certo que ele não cochila, é certo que ele não dorme, o guarda de Israel. Aqui tem uma lição muito importante, porque quando nós temos uma ideia de segurança, um guarda para vigiar alguma coisa, é importante que esse guarda esteja atento. Se esse guarda dorme, ele não vai trazer ideia de segurança. Se ele cochila, alguém pode passar desapercebido. Mas aqui Deus está dizendo que ele não dormita, não cochila, não tem sono. Ele está sempre trabalhando para o bem do povo de Israel. Preste bem atenção. Ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está guardando. Ele é o guarda de Israel. Não é anjo que ele colocou para guardar a nossa vida. Essa ideia de que o anjo, né, de guarda, o anjo não sei da quanta, na verdade é Deus mesmo que guarda. Ele pode usar sim seus anjos para poder fazer muita coisa, mas quem guarda e quem dá ordem é Deus. Deus é aquele que está na torre da vigia, olhando, cuidando, e se precisar mandar alguém, ele manda, mas quem cuida é ele, quem sustenta é ele, é o Senhor quem cuida de nós em toda e qualquer situação. O sentido da proteção do Senhor significa que Ele não vai deixar a gente vacilar, não vai deixar a gente para trás, não vai deixar a gente com os nossos pés fora do muro da proteção dEle. Versículo 5 fala que o Senhor é quem te guarda. Percebam mais uma vez a ideia de que é Deus quem guarda, não é entidade, não é governo, não é polícia. É lógico que a polícia tem o seu papel, é lógico que o governo tem o seu papel, mas quem guarda o povo de Deus, meus irmãos, é o Senhor. Na viagem dos peregrinos, eles levavam armas para se defenderem dos assaltantes. Eles levavam uma forma de proteção. Eles iam protegendo a sua família, o seu rebanho de alguma forma. A espada era o item mais comum para proteção naquele período. Inclusive, até mesmo quando Jesus manda ali o povo comprar espada, aquilo não é um sentido figurado, era espada de verdade, não é algo espiritual não, ali é espada de verdade. Se você não acredita que é de verdade, pergunta para Malco, que teve a sua orelha decepada, se aquilo era espada ou não de verdade. Então a questão é que eles tinham as suas armas, eles tinham a sua forma de tentativa de proteção, talvez até pudessem assustar os malfeitores, os que gostariam de fazer algum mal a eles e à família. Mas isso não é o que dava segurança. O que dava segurança é o Senhor,
que guarda. E o Senhor aqui é a tua sombra, à tua direita. A ideia é de que o Senhor está colado em nós. Ele é a sombra do peregrino. Ele não abandona o seu povo. Ele está conosco todo momento do dia e da noite. Isso significa que o Senhor é quem nos guarda, nos protege. E Ele está colado conosco. Assim como a minha sombra não me abandona, assim como a sua sombra não te abandona, assim também é o Senhor que não nos abandona em momento algum. A ideia do versículo 6 é: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É a ideia de proteção, meus irmãos, 24 horas. O Senhor nos protege 24 horas por dia. Nós estamos dormindo, o Senhor está nos protegendo. Estamos acordados, o Senhor está nos protegendo. A questão do sol aqui, de molestar, no caso da caminhada dos peregrinos, poderia dar talvez insolação, alguma coisa do tipo. E nesse sentido o Senhor guardou o povo até disso. No deserto, quando o povo estava caminhando, ainda quando eles saíram do Egito, Deus colocava uma nuvem protegendo o povo durante o dia para que o sol não os molestasse, e uma coluna de fogo à noite para que o frio da noite não os incomodasse. Deus é o Deus que nos guarda, meus irmãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A questão que eu falo é: quem é que trabalha para quem? Olha que maravilha, Deus trabalha para o seu povo. Deus trabalha para o Israel, para o povo dele. Versículo 7 fala que o Senhor nos guardaria de todo o mal, guardaria a nossa alma. De todo tipo de mal significa todas as circunstâncias, daquelas que nós não queremos que elas aconteçam, mas acontecem, daquelas que afligem a nossa alma, que afligem o nosso coração, mas de tudo e no final Ele vai guardar a nossa alma. Nós podemos ter o nosso corpo, sim, atingido por uma enfermidade, por um problema, mas o Senhor nos guarda de todo mal. O Senhor nos protege, o Senhor alivia a nossa caminhada nessa jornada, nessa peregrinação que nós estamos enfrentando, meus queridos irmãos. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ou seja, aqui representa o momento que eles saem para a peregrinação e a volta deles, e desde agora e para sempre. Deus não tem obrigação de proteger, mas Ele está conosco. Ele guarda, porque Ele fez uma aliança com o povo dele. Aqui tem um detalhe interessante, e aí eu volto lá no versículo 4, porque ele cita guarda de Israel. Percebam que Deus, Ele não tem obrigação de proteger todas as pessoas desse mundo, mas Ele protege o Israel dele. E hoje a igreja é a continuação espiritual do Israel antigo. Deus tem um pacto à igreja pelo sangue de Jesus. Jesus subiu no monte do Calvário, derramou o seu sangue, e lá naquele monte Ele prometeu nos guardar. Ele disse que estaria conosco até a consumação. E Deus, que continua nessa aliança, que guardava Israel, guarda a igreja dele. São promessas para a igreja dele. Nós não olhamos mais para Jerusalém como salmista, nós olhamos para o Calvário, onde Cristo foi levantado, foi pendurado, foi derramado, e ali foi pago o nosso pecado no seu sangue, para a remissão dos nossos pecados. E é em Cristo que nós podemos nos refugiar e proteger a nossa vida. Meus irmãos queridos, nosso Salvador foi levantado, foi morto para nos dar redenção e vida eterna. E é nele que nós podemos confiar em momentos de dificuldade, momentos de insegurança, como esse que estamos vivendo agora. O nosso socorro vem daquele que morreu na cruz, o nosso socorro vem daquele que ressuscitou, o nosso socorro vem daquele que está sentado à direita de Deus Pai, o nosso socorro vem daquele que está preparando morada para nós, o nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida e vida em abundância. A minha pergunta para você nessa noite, em meio às dificuldades que virão, em meio aos problemas que nós teremos, em meio aos terrenos escorregadios que nós vamos andar ainda,
Ainda teremos mais dificuldade, mais problemas. Nós que entendemos que com a vinda do Senhor Jesus, ainda não está tão próximo, mas quanto mais próximo chega a vinda do nosso Salvador, mais problemas nós teremos. E nós oramos para que essa pandemia logo seja amenizada e nós possamos voltar às nossas atividades normais. Mas enquanto isso não acontece, o nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Meus queridos irmãos, quem é o seu socorro nos dias maus? Quem é o seu socorro em tempos de tribulação? Quem é o seu socorro em dias de angústia e de dificuldade como essa que nós estamos enfrentando? É o governo? São ministros? Ministro X é melhor, Y é melhor, o outro é isso, outro é aquilo. É governo? É prefeito? É você mesmo? É o pregador tal que vai falar hoje, vamos todo mundo lá. O pregador X, todo mundo lá. Como eu até passei no grupo da mocidade, né, um artigo, hoje nós estamos já começando a viver a geração do Crenteflix. Né? Ele começa a assistir, num fixa, já muda, começa a assistir no fixa, já muda. É igual seriado. As pessoas hoje estão tratando o evangelho igual um seriado. Eu quero ver quais são as cenas do próximo capítulo. Um vai falar sobre isso, outro vai falar sobre aquilo. Eu quero ver o que vai acontecer no final. O final é muito fácil, meus irmãos. O final, o Apocalipse já diz que nós somos mais que vencedores. Paulo fala isso e Apocalipse também, porque nós assentaremos com o Senhor, o adoraremos por toda a eternidade, nós trabalharemos com o Senhor e para o Senhor por toda a eternidade, porque nós confiamos no seu socorro e na sua proteção. Então, nessa caminhada nossa, nessa jornada nossa, que nós saímos hoje para poder fazer as nossas atividades, não sabemos se voltaremos ilesos de uma contaminação, não sabemos se teremos isenção dessa contaminação, não sabemos mesmo. Eu, como pastor, também não sei, eu acabo tendo que sair em algum lugar, outro, tenho a minha família também, os irmãos têm as suas famílias. A grande questão, meus queridos, é que nós não temos segurança nesse mundo. Nas coisas desse mundo, a segurança é que Deus está conosco. E que mesmo que venhamos a sofrer, nós não sofreremos eternamente. Nossa alma está salva, nossa alma está redimida por meio de Cristo Jesus. E nessa noite eu quero perguntar a você, a sua alma está segura em Jesus? Você olha para a cruz de Cristo, você confia em Cristo Jesus, você se dobrou diante de Jesus nesse período de insegurança? Você está saindo para uma peregrinação todos os dias, meu querido. Qual é a sua segurança? A minha segurança é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é Criador. E essa dificuldade que estamos enfrentando está no mundo dele. A crise é no mundo dele, a pandemia é no mundo dele. O problema financeiro é no mundo dele. E eu confio nele. E confiamos somente nele para passar por esse período tão difícil. Que não fiquemos estressados, angustiados por demais, ansiosos por demais. Aliás, esse salmo, ele luta contra essa ansiedade desenfreada que estamos vivendo hoje. Se eu confio no Senhor, vou continuar caminhando. Uma coisa importante é que o salmista, ele não ficou em casa porque havia perigos pelo caminho. Ele foi porque ele confiava no Senhor, que pode livrá-lo do perigo. Meus queridos, nós podemos confiar no Senhor quando temos que fazer as nossas atividades. Não é, e nem estou incentivando você a sair de casa, porque está proibido, tem que ficar em casa. Fique em casa para controlar essa pandemia. Mas o que eu estou dizendo é que você não vai poder ficar em casa para sempre. Alguma hora, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que enfrentar essa dura realidade da qual nós fazemos parte agora. Mais fortalecidos no Senhor, preparados no Senhor e confiantes no seu grande poder e na sua grande mão que cuida e dirige a nossa história. Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos confiar no que o hino diz: Deus cuidará de ti, na tua dor. Ele está conosco, meus irmãos. Ele nos fortalece, Ele nos ampara. Deus cuidará de você a todo instante. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse momento. Quero orar pela sua vida, depois nós vamos ouvir mais uma música.
o Ieso voltará para cá e nós vamos então receber a bênção do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai querido, porque temos o socorro que vem do Senhor, porque olhamos para a cruz de Cristo, Cristo que morreu por nós, deu a sua vida por nós, é nele e somente nele que nós podemos depositar toda a nossa confiança. Pai querido, nesse momento nós ainda queremos interceder, em especial, ó Pai, pelo nosso irmão Walter, pai do nosso irmão André, que não está bem ainda. Ele acabou piorando de ontem para hoje, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, possa amparar o André, a família, amparar, ó Pai, o Senhor Walter. Esteja com ele, ó Senhor Deus, nesse momento tão difícil naquele hospital, ó Pai querido. Ó Deus amado, sustente outros irmãos. Sustente a nossa irmã Débora, que também está passando por um momento difícil, ó Pai. Sustenta a tua serva, cura a tua serva também, ó Pai, restabeleça a sua saúde. Abençoa, Senhor Deus, outros irmãos nossos que têm passado problemas com essa Covid-19, com o coronavírus. Outros irmãos que talvez já começam a enfrentar problemas financeiros em suas empresas. Ó Deus, tenha misericórdia e seja socorro bem presente na hora da tribulação para os teus servos. Ó Deus amado, eu creio e nós cremos que o Senhor não nos deixará faltar aquilo que é necessário. O pão nosso de cada dia, nós cremos que o Senhor vai nos dar. E se tivermos mais, é misericórdia do Senhor sobre nós. Abençoa, Pai, esse país, nosso estado, nossa cidade. Abençoa, Pai, a nossa nação. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil, que está enfrentando também de modo novo essa situação tão difícil para todos. Sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, guarde e nos sustente para a glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Vamos ouvir uma música e depois a bênção e o encerramento do nosso culto, meus irmãos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste,
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Após essa última música, aproveitar que o nosso irmão Ies está aqui, convidá-lo para que fique em pé, e você na sua casa também, que você possa ficar em pé nesse momento, para poder receber a bênção do Senhor na sua casa, na sua vida e também na sua família. Querido Deus, nós agora rogamos que a bênção do nosso Deus esteja sobre o teu povo. A graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre nós. O Espírito Santo e suas ternas consolações nos acompanhem, nos fortaleçam e estejam conosco hoje e até a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, antes que termine tudo, no apagar das luzes, quero agradecer aos irmãos que têm mantido fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus abençoe a vida dos nossos queridos, continue assim, e é uma bênção tê-los como membros dessa igreja. Nós estamos sentindo saudade dos irmãos, estamos precisando, retornar às nossas atividades, até porque eu como pastor fico um pouco deslocado, porque não podemos ter esse contato tão físico, tão pessoal como estamos acostumados a ter. Quero pedir aos irmãos que colaborem conosco, divulgando os vídeos, compartilhando, porque quanto maior for o número de divulgação, mais pessoas poderão ouvir a mensagem de Deus, e se elas gostarem ou não, o problema não é nosso, o problema é delas com o Senhor. Quem vai fazer a obra é Deus, nós plantamos e Deus é quem vai fazer a semente germinar. Até, por pior que seja a pregação, a minha, ela transmite a palavra de Deus de alguma forma, então espero que essa palavra possa enriquecer o coração dos amados irmãos. Nós vamos criar nessa semana também um grupo para transmissão de avisos específicos para os membros da igreja. Então, se você não recebeu algum aviso essa semana, não foi incluído em um grupo criado por mim, eu vou criar esse grupo, você me mande uma mensagem no particular que eu vou incluir você no grupo. Eu posso esquecer de alguém, porque às vezes eu não tenho o número de telefone de todos, mas eu peço que você me ajude nesse processo de inclusão
de todos os membros e frequentadores dessa igreja nesse grupo. Não é só membro, frequentador também. Se é frequenta, não é membro. Só não é oficial da igreja, mas é membro do corpo de Cristo, então quero que você faça parte. Deus abençoe a todos, continue contribuindo, ore e clame ao Senhor em mais uma semana. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.